Amada Igreja do Senhor, como é que você está? Como é que você está como Igreja do Senhor? Como você acordou hoje? Hoje, dia 12 de janeiro de 2021. Como você acordou hoje? Qual o seu estímulo? Você lembrou do Senhor quando você acordou? Você lembrou do seu Criador? Você pediu a direção dele na sua vida? Você pediu que a graça maravilhosa dele fosse derramada sobre você? Pediu que ele renovasse as suas forças? Precisamos fazer isso todas as manhãs. A primeira coisa que nós devemos fazer quando acordamos é lembrar daquele que nos fez viver, que nos fez acordar e agradecer. Agradecer a Ele por ter despertado e pedir dele misericórdia, perdão, direção. É assim que nós devemos acordar. E hoje, o Senhor me conduziu à palavra que nós encontraremos no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, o dever do verdadeiro atalaia. Primeiro, o que vem a ser o atalaia? Quem é esse atalaia que Deus disse que os homens escolhessem? Aquele homem, para ele vigiar, ficar na torre de vigia, observando a vinda do inimigo, alguma seta do inimigo, observando, protegendo aquele povo. Esse é o atalaia. E eu vou fazer a leitura rápida sobre essa passagem para você entender mais ou menos quando que você começa, quando em você começa o dever de avisar. Quando em você começa a obrigação diante de Deus de ser um fiel atalaia. O dever do verdadeiro atalaia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Ezequiel, o profeta Ezequiel que disse, filho do homem, o Senhor falou para Ezequiel, filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar ao povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Porque o atalaia avisou. E ele ouviu o som da trombeta. Ele ouviu a palavra, o alerta. Mas ele não quis saber do perigo. Permaneceu descuidado. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso do atalaia, salvaria a sua vida. Se ele tivesse ouvido o atalaia, teria a vida dele salva. Mas, se o atalaia vir que vem o perigo e não tocar a trombeta,
e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, porque não foi avisado. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. É aquele que viu o perigo chegando, que viu a possibilidade daquela pessoa perecer e não avisou. Ele será o responsável pela morte daquele que não foi avisado. Quanto a você, filho do homem, o Senhor falou com o próprio profeta. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Deus deixou bem claro para Ezequiel que Ezequiel ia ouvir de Deus o aviso e ia dizer: avise para aquela pessoa que ela está indo para o caminho errado e ela perecerá se ela não se converter, se ela não se arrepender dos seus maus caminhos. E se você não avisar, Ezequiel, você vai responder, Ezequiel. Você vai responder pelo sangue daquela pessoa que pereceu porque você não avisou. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Porque você cumpriu com a obrigação, você avisou. Então, se mesmo você avisando, você alertando a pessoa, e a pessoa simplesmente fez descaso da palavra de Deus, fez descaso do seu aviso, então você não responderá pelo sangue daquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai perecer por causa da própria maldade dela, mesmo tendo sido avisada por você. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. O Senhor disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O ímpio morre por sua própria maldade, mas não que aquele, que o autor da vida daquele ímpio vai ficar feliz porque aquele ímpio pereceu. O Senhor disse, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus quer que você viva. E Deus quer que aquele ímpio viva através do arrependimento. O preço já foi pago, viu? Aqui, quando Ezequiel falava no Velho Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Mas hoje eu estou dizendo para você que se você se arrepender do seu mau caminho, o Senhor Jesus já morreu por você pelo seu pecado, já pagou o preço. Agora é você olhar para ele e segui-lo, e aí você viverá. E aí ele disse, convertam-se. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Por quê? Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Ou seja, você que está em pé, cuidado para não cair.
Porque mesmo que você tenha sido justo até hoje, se você por se achar tão justo, você achar que já está salvo, que não precisa mais de obedecer a Deus e que é autossuficiente, você vai perecer. Porque com certeza não é em você que você vai encontrar a força de não pecar, mas é no Senhor. Permita que Ele sempre habite em você. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Então, se transgredir, perecerá. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Olhe só. Mas aquele que é mau, se ele ouvir o chamado de Deus e atender o chamado de Deus, ele será salvo. Os seus pecados serão perdoados, porque ele verdadeiramente se arrependeu e não voltou a pecar mais. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça. E ele morrerá por causa da injustiça que cometeu, quando ele se desviar. Ele ia bem, ia bem, ia bem, mas se desviou, resolveu se desviar. Resolveu paquerar com a morte. E aí vai morrer, perecerá, pelo pecado que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá. Porque ele não passará a seguir, a obedecer os mandamentos da vida, os mandamentos do Senhor. Então, ele será perdoado pelo Senhor e será salvo. Não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Porque fez o que é justo e reto, e certamente viverá. Então, todos nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. Todos nós que nos arrependermos dos maus caminhos. Mas agora que eu expliquei bem claro o que Deus quis dizer em ser o atalaia, o verdadeiro, o dever do verdadeiro atalaia. O primeiro dever é vigiar. Vigiar. E quando é que começa a sua condição de atalaia? Quando você se converte ao Senhor. Quando você se arrepende dos seus pecados e se volta para Ele. Você terá que nascer de novo. E o nascer de novo é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E assim, você amando o seu próximo como você ama a você mesmo, quando você vir que tem alguém em pecado, você não vai ficar apontando para o pecado e acusando a pessoa e falando mal daquela pessoa para outras pessoas. Você nasceu de novo, não esqueça disso. Então você, a partir daí, tem obrigação de ser um atalaia. O atalaia do Senhor. O verdadeiro atalaia do Senhor. Aquele que vai viver agora vigiando. Tem que estar atento. Atento com amor. Atento com a língua bem refreadazinha. Quando for falando mal do seu próximo, engula. Não fale não, diga assim, me perdoa, Senhor, porque eu estou pecando contra ti. Me perdoa, meu Pai, porque eu estou querendo falar mal do meu próximo. E aí você não fala mal do seu próximo. Você fica vigilante.
Você tem domínio próprio. Você diz, Espírito Santo de Deus, venha em meu socorro, porque eu tô doido para pecar, porque eu tô querendo falar mal do meu próximo. Enquanto eu estava vigiando, eu vi que o meu irmão precisava de oração. Ele precisava de um conselho, de um aviso. E agora que eu conheço a verdade, eu tenho o dever de falar para ele desta verdade. Eu tenho o dever de amá-lo, de perdoá-lo de tudo que ele fez contra mim. E de chegar diante dele e dizer: arrependa-se dos seus maus caminhos. Um dia o Senhor me libertou. Ele me resgatou do império das trevas. E você sozinho, meu irmão, minha irmã, não vai conseguir. Você precisa de clamar a Deus que o Espírito Santo dele te fortaleça, que passe a habitar em você, para te dar forças, para que você seja salvo. O vigiar aqui é você ficar atento para salvar vidas, para servir a Deus. Vigiar para não cair também. Lembrando sempre disso. A qualquer momento. Porque Satanás está batendo todo o tempo. Ele é insistente. Ele fica lançando. Ele sabe quais as suas fraquezas. Todas elas Satanás conhece. Ele conhece as suas fraquezas. E ele vai nelas. Não pense que ele vai aonde ele sabe que você resiste. Ele vai aonde ele sabe que você tem aquela fraqueza. E ele vai nela. Quando ele for nela, se você estiver vigilante, ele não vai ter poder sobre você. Ele não terá sucesso. Porque você vai pedir o socorro de Deus. Você não vai dizer, eu sou autossuficiente e eu já entendi e agora eu sou bonzinho, eu sou boazinha e não vou pecar. Não, nunca pense isso. Nunca pense assim. Porque você vai perecer se você pensar que com suas forças você vai conseguir resistir ao diabo. Você só consegue resistir ao diabo se você pedir o socorro de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus é quem pode te fortalecer para que você não caia. Então comece entendendo isso. Não julgue o seu próximo. Ajude, socorra, auxilie, ore, interceda, clame a Deus pela pessoa que você está julgando que aquela pessoa não tem jeito. Porque é pecado você julgar assim. Você diga assim: para o Senhor tem jeito. Teve jeito para mim? Como é que não vai ter jeito para o meu irmão? Eu não sou melhor do que meu irmão. Então é assim que nós devemos pensar. E começar a nossa função de atalaia do Senhor para alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Começar assim, amando o seu próximo como você ama você mesmo. E em obediência a Deus que você ama acima de todas as coisas, você vai servir a Deus socorrendo esta pessoa que está caminhando para a morte, como você estava. Vigiar, ser atento, não dormir espiritualmente. Cuidado para não dormir espiritualmente. Cuidado para não fazer como os apóstolos, que em um momento que Jesus pede que eles fiquem ali em oração, e Jesus vai e começa a clamar ao Pai, sabendo que é chegada a hora de sua morte. E ele está ali cuidando, dizendo para eles, vigiem e orem. Nós devemos estar atentos o tempo inteiro. Nós estamos muito atentos para o mundo. Perceberam? Nós queremos estar sempre bem informados das desgraças do mundo. Nós queremos ser os primeiros a receber a notícia, para sair propagando. Pois que tenhamos este mesmo empenho em buscar a palavra de Deus, aprender dela e propagar esta palavra, que está sendo perseguida. Estão querendo adulterar esta palavra, não permitam. Sejam vigilantes, sejam atentos. Fiquem atentos. Qual é a segunda obrigação do atalaia? Avisar.
Você está ali atento. E de repente você percebe, tem um irmão triste. Tem um irmão precisando de mim. E você vai ali na sua atenção. Você esquece um pouco do Instagram e do Face e do WhatsApp. Só um pouquinho. Você esquece dele e você vai e olha para o seu próximo. Quando você olha para o seu próximo, você se surpreende. Aquela pessoa que você achava que não precisava de nada, está precisando de suas orações e de sua atenção, de sua palavra. E aí você vai e você começa a conversar com aquela pessoa. E naquela conversa, muito atento, você percebe que aquela pessoa está fraquejando em alguma coisa e que pode levá-lo para a morte. Ele caiu no pecado e a tristeza dele era tanta que você percebeu. Quando você largou o celular, o Instagram e o Face. Você percebeu. Quando você percebeu, você tem obrigação. Quando você percebeu que aquela pessoa está fraquejando naquela área, por mais que a pessoa esteja disfarçando, porque Satanás trabalha nisso. Ele faz a pessoa pecar e diz, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Você não precisa falar, confessar esse pecado, porque ninguém está percebendo. Mas você está indo para o inferno. E o bom atalaia, o verdadeiro atalaia, ele avisa. Olha, eu vou falar, meu irmão, para você, minha irmã. Mas não me leve a mal. Não fique revoltado comigo. É por amor à sua alma que eu estou falando para você. E isso que você está fazendo pode te levar para a morte. E aí você avisa. Você faz aquilo que deve fazer. Você toca a trombeta para aquela pessoa. Você não sai para dizendo para o povo, não. É só para a pessoa. É só para edificar, salvar, socorrer aquela pessoa. E você avisa. Do jeito que o atalaia fica lá na guarita, ali, numa parte mais alta, mais elevada, olhando, e quando vem o inimigo, ele toca a trombeta avisando ao povo. Assim você chegue para a pessoa e diga, fulano, você nem está percebendo. Mas isto que você está fazendo é um pecado. Não existe pecadão, pecadinho. Pecado é pecado. E todo pecado leva à morte eterna. Não faça isso, meu irmão. Se você avisa, você cumpriu com a sua segunda obrigação, que é importantíssima. E a terceira obrigação é não fugir da sua responsabilidade de atalaia. Porque nós somos tendenciosos a fugir daquilo que nos traz problemas, nos traz transtornos. Vai fazer com que aquela pessoa não goste da gente. Ou aquela pessoa está no pecado, mas se eu avisar, aí ela vai ficar com raiva de mim. É melhor esperar que outro atalaia avise para aquela pessoa. E aí, que coisa grave, fugir da sua responsabilidade. Você está pecando diante de Deus. Não fuja a sua responsabilidade. Fale. Você vai ter marcas. Essa pessoa, ela vai ferir você sim. Ela vai dizer, não é de sua conta, não se meta na minha vida. Eu sou dono de mim, eu sou dona de mim. Eu e você, não se meta com minha vida, fica de mal de você. Mas você não pode fugir à sua responsabilidade de avisar. Você tem a obrigação de avisar. Aí a palavra de Deus é bem clara. Se esta pessoa se arrepender dos seus maus caminhos,
essa pessoa será salva porque você avisou. Aleluia, é muito bom quando isso acontece. Mas quando você avisar, quando você se indispor com essa pessoa por causa disso, essa pessoa vai ficar de mal de você até. Mas você continue orando por ela. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Essa pessoa vai ficar martelando naquilo que você disse. Pode ter certeza. A palavra de Deus não volta vazia. Você vai falar do amor de Deus para essa pessoa. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa ouviu. Você avisou. Mas essa pessoa ficou revoltada com você, magoou você, deixou marcas em você, que você vai levar quando você chegar na glória, as marcas que você vai receber, porque se você não fugir a responsabilidade de atalaia, pode ter certeza, você vai ficar cheia de cicatrizes espirituais, que serão glorificadas quando você chegar diante do Pai. Mas aí você avisou, essa pessoa lhe deixou toda ferida, você chega a sair desorientada, vai orar por ela no cantinho, morrendo de chorar, porque viu que aquela pessoa, ela não quis, ela não se arrependeu e não quer saber de Deus. Aquela pessoa vai perecer, vai ter morte eterna sim, porque o preço do pecado é a morte. Mas você não vai responder pelo sangue daquela pessoa. Você não vai responder pela morte daquela pessoa, a morte física e espiritual. Fique em paz. Você cumpriu com a sua missão. Você foi fiel. Você não fugiu à sua responsabilidade. Você foi vigilante, você percebeu. Você avisou. Você orou, você clamou a Deus por aquela pessoa. E você avisou. E mesmo assim aquela pessoa não quis a vida eterna. Escolheu a morte. Você não vai responder pelo erro daquela pessoa, que foi avisada por você. E a última palavra, a última mensagem, o aviso de Deus, neste livro de Ezequiel, no capítulo 33, ele avisa. Até o 16, você lendo, você vai ver que ele avisa também uma coisa importantíssima. Que a salvação, ela é uma conquista diária. Hoje eu estou salva, mas se amanhã eu cair em tentação e eu morrer na impiedade, naquele pecado que eu cometi, eu morrerei eternamente. Porque a salvação é uma conquista diária. Você recorre ao Espírito Santo de Deus quando Satanás tenta contra você, você está revestido pelo Espírito Santo de Deus, com a armadura do Senhor, você resistirá ao diabo através da força do Espírito Santo de Deus e ele fugirá de você. No dia seguinte, clame: Senhor, guarda-me neste dia de hoje. Protege a minha alma para que eu não venha pecar contra ti. Todos os dias nós pedimos isso. Nós devemos pedir todos os dias de nossas vidas. Senhor, ajuda-me. Derrama do teu Espírito Santo para que eu não venha pecar contra ti. Todos os dias, porque todos os dias Satanás tenta levar você para a morte eterna. Ele não quer queimar no inferno sozinho. Ele quer levar você. Cuidado, vigiai, seja atento. Porque mesmo que você tenha passado uma vida toda de fidelidade ao Senhor, mas você, no último dia, você resolver se afastar de Deus, cair no pecado, você perecerá. Porque você partiu daqui, ó, dessas vestes. Aqui é uma veste. Seu espírito está
com essa veste aqui. Você só tem a oportunidade de salvação enquanto você está nela. Então você não sabe o dia que você vai trocar de vestes. Como você não sabe o dia, seja atento todos os dias de sua vida, para que você não venha a cair. E não é mérito seu, não, nem meu. O mérito é do Espírito Santo de Deus, ao qual você pode recorrer, porque Jesus já morreu na cruz por você e por mim. Então, todos os dias eu preciso recorrer ao Pai, para não cair. Clamo que Ele derrame do Espírito. Então, assim você faça, porque você tem que entender isso. A fidelidade a Deus, a obediência a Deus, tem que ser todos os dias de sua vida, para que você tenha uma vida eterna para viver com o Senhor na glória. E também a mesma coisa eu te digo. Você que está agora mergulhado no pecado, você que está numa casa de prostituição, você que está adulterando, você que está mergulhado nas drogas, vendendo drogas, amaldiçoando outras vidas, comercializando drogas. Você que está preso e ainda na prisão não está até hoje arrependido. Você que está mergulhado no pecado, aprisionado nas garras de Satanás. Saiba que Jesus morreu na cruz por você também. Assim como ele morreu por mim, ele morreu por você da mesma forma. Com o mesmo amor. Você é amado e amada do Senhor. E você ainda pode, enquanto está ouvindo, você tem essa veste aqui, ó, que te deu ouvidos. Você que está, mesmo que você não tenha audição, você está lendo meus lábios e ouvindo o que eu estou dizendo, através da sua visão. Você tem a oportunidade de ter a vida eterna. Você ainda tem, porque você está aqui, nessas vestes. Hoje você pode se arrepender. Onde você estiver, você pode clamar a Deus que te perdoe. E você pode escolher agora a vida. Você ainda pode, porque ele disse que se a pessoa viveu em impiedade a vida inteira, mas no final de sua vida se arrependeu, porque o final de sua vida pode ser agora. Você não sabe, você pode ser jovem, mas você pode morrer jovem. Você sabe que você vai ter um dia que você vai sair desse corpo. Então, há tempo, ainda há tempo. Você está me ouvindo? Então, arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Peça a Deus que te dê forças para você resistir ao diabo. E aí o diabo fugirá de você. E você, uma vez arrependido de toda a maldade que você estava cometendo até agora, você, uma vez arrependido e não voltando mais a pecar, você será salvo. Você terá a mesma oportunidade que eu tive. A mesma oportunidade para que tenhamos a vida eterna, para vivermos com o Rei da Glória, com o autor de nossas vidas, eternamente. Então é isso, irmãos. Eternamente, vida, o Senhor está te oferecendo hoje. Arrependa-se para que você tenha vida e vida em abundância. Não é um simples remorso, que aí no outro dia você já esqueceu e volta a pecar. Não, o arrependimento é você amargamente, você se arrepender daquilo que você estava fazendo e você jamais, nunca mais em toda a sua vida voltar a pecar. Para que você tenha vida eterna, é necessário que não peques mais. É assim, foi assim que o Senhor disse para a mulher adúltera. Ele não disse para ela, quando ele perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque todos já tinham saído. Porque Jesus deixou eles numa situação, Jesus usou de uma sabedoria divina. Todos com as pedras nas mãos, doidos para atirar naquela adúltera, para que ela morresse. E aí, o que foi que Jesus disse? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E eles foram largando as pedrinhas e saindo.
E aí o Senhor Jesus chega para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Quando ela olha, não havia mais ninguém para acusá-la. Aí ele disse: vais e não peques mais. Ele não disse: vai e agora volte a pecar, porque aí todo mundo peca mesmo, vai todo mundo, olha aí, todo mundo saiu e pecou, agora você sai e você continua pecando. Não. Ele disse: vais e não peques mais, porque o preço do pecado é a morte. E ele estava oferecendo para aquela mulher a vida, a oportunidade da vida. Então, todos nós, enquanto estamos aqui, temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos maus caminhos para conquistarmos a vida eterna, porque Jesus já pagou o preço. Ele já morreu por nós. Agora é você abandonar o pecado e nascer de novo, para ser um novo atalaia. O atalaia, como a palavra do Senhor disse, aquele atalaia verdadeiro. Na Bíblia diz o dever do verdadeiro atalaia. E você vai sair da condição de escravo de Satanás, de miserável, pobre, cego e nu. A condição de quem não tem Deus. Por mais que tenha dinheiro, ele é miserável, pobre, cego e nu. E você sai daquela condição terrível de morte eterna. E você vem para a vida através do arrependimento dos seus pecados, através do mover do Espírito Santo de Deus em sua vida, porque todo aquele que se arrepende, aquele espaço que todos nós temos, que só o Espírito Santo preenche, que estava cheio de drogas, de prostituição, de adultério, de maldade, sai todo o mal, e aquele lugar agora vai ser lavado pelo sangue de Jesus, pelas águas do Espírito Santo de Deus, e nós seremos renovados. Esse é o nascer de novo. E este é o convite que Deus está fazendo para nós. Que sejamos os verdadeiros atalaias. Amém? Vamos orar? Irmãos, eu quero pedir oração por Vinícius, um rapaz que está numa situação muito grave, na UTI, em Fortaleza. Ele está com Covid, e como ele tinha obesidade, ele está enfrentando assim, ele está no estado gravíssimo. E vamos orar pela salvação dele, que é o mais importante, é a vida eterna dele. E também clamar a Deus que derrame sobre ele a cura, para ele ser curado, ter a saúde dele restabelecida. E vamos também pedir oração por Iana e por Vitor, que nós estamos já orando por eles. Vamos consagrá-los ao Senhor. Amado Deus e Pai, como é importante saber, Pai, que Tu ouves a nossa oração, que Tu estás atento para nos socorrer, que Tu queres nos salvar, que o Senhor disse aqui na Sua palavra, no livro de Ezequiel, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que a sua alegria está em ver esse ímpio convertido, transformado, liberto do pecado. Pai, eu te consagro toda a terra, todos os seres viventes que há na terra, porque todos nós dependemos do Senhor. E de uma forma muito especial, Pai, eu te consagro agora a vida, Pai, de Vinícius, nas tuas mãos. Ele é valioso, Senhor, para ti. Ele é muito valioso para ti. Salva este homem, Pai. Salva Vinícius, Pai.
Abre os olhos espirituais dele. Revela-te a ele, ó Pai. Envia um anjo para conversar com ele, para falar com ele, meu Pai. Ali naquela UTI, naquele leito do hospital. Visita a vida dele, Pai. Com o teu poder, com a tua grandeza, com a tua misericórdia. E fala ao espírito dele, Pai. Para que ele seja salvo. E nós também te pedimos, Pai, pelo restabelecimento da saúde de Vinícius. Porque o Senhor pode curá-lo. Não existe situação que o Senhor não possa resolver. Tu és o Deus do impossível. E para o Senhor é possível restabelecer a saúde de Vinícius. Mas que a tua vontade seja feita, Pai, na vida de Vinícius. Ele é teu. Consagramos ele a ti. Clamamos pela cura dele. Eu te consagro, Pai, Vitor, o sobrinho da doutora Suerda. Que o Senhor chegue ali, fortaleça aquele menino espiritualmente. Liberte-o, Pai, de tudo que não vem de ti. Lave a vida dele com as tuas águas. Com o teu sangue, Jesus. Vai purificando a mente dele, tirando todo o empecilho, tudo que tenta contra a vida dele, que saia no nome de Jesus. Restabeleça, Pai, a saúde dele, mas o mais importante, dê a ele a tua salvação. Alcance Vitor, Pai, que ele seja salvo, que ele sinta do teu amor agora, que ele sinta o quanto que Jesus o ama e que foi por ele também que Jesus morreu. Ele precisa ter esta consciência e valorizar a vida dele, Pai. Pai, eu te consagro Iana, ela precisa do Senhor. Derrame sobre ela a tua cura espiritual e física, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Pai, venha sobre toda a terra, venha sobre nós com o teu favor. Alcança vidas, Pai. Conscientiza a cada um de nós da dependência que nós temos de ti. Pai amado, como é bom depender de um Pai tão maravilhoso, tão zeloso, tão misericordioso, que nos deu o fôlego de vida. Nós te louvamos e te glorificamos. Nós te damos graças por tua imensa glória. A ti, Pai, toda honra, toda glória, toda adoração, pois tu és digno. Tu és digno. Eu peço a tua graça e o teu favor sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Pai, livra-nos de todo o mal e dá-nos a vossa paz, a vossa salvação. É no nome de Jesus, Cristo, o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo. É no nome dele, Pai, que eu te peço, no nome do teu Filho, e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre a sua vida, no nome do Filho dele, Jesus Cristo. Amém.